Presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente gostaria de parabenizar o deputado Zé Inácio, pois na legislatura passada elaborou essa legislação de defesa do consumidor, que busca garantir que o serviço bancário seja mais humanizado, mais eficiente e garante mais segurança. Legislação estadual essa que se coaduna com o entendimento dos tribunais superiores, que se coaduna com o entendimento da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil Brasileiro. Ou seja, as instituições financeiras, os bancos, possuem responsabilidade objetiva por qualquer dano ou furto ocorrido em razão da prestação desse serviço, seja dano direto ou indireto. Portanto, parabenizo o deputado Zé Inácio por essa legislação, ratifico a cobrança aos órgãos de defesa do consumidor e também a sensibilidade do Poder Judiciário para com a análise dessas ações. Os bancos lucram bilhões a cada 2, 3 meses, mas infelizmente nós não percebemos a presença desses lucros sendo investidos na melhoria na qualidade do serviço. Há uma lei estadual de sua autoria, deputado Zé Inácio, que precisa ser respeitada e não está sendo respeitada. Quando Vossa Excelência mesmo citou, o PROCON já aplicou multas de quase 2 milhões de reais. Ou seja, multas essas que foram aplicadas, que precisam ser inscritas na dívida ativa e que os bancos, eles não cumprem a lei. Lei não se negocia. Banco não tem prerrogativa para descumprir a lei, precisa cumprir. Porque se aqui na capital está havendo esse assalto, a explosão de agências bancárias, imagina no interior do Estado. E essa é uma responsabilidade objetiva, pois quem tem o interesse econômico da atividade são as instituições financeiras. Feito esse registro, senhor presidente, gostaria de, mais uma vez, trazer a esse plenário um assunto de extrema importância e relevância, que é o transporte público da nossa cidade. Cabe destacar que, após o fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, o serviço de transporte público é um dos serviços mais consumidos em nossa capital. São mais de 700 mil consumidores que utilizam o transporte público em nossa cidade. E eu trago aqui um discurso, um depoimento, não apenas com conteúdo técnico, de estudos técnicos, mas também de viver, de conhecer na prática a realidade dos usuários, dos consumidores de transporte coletivo. Na semana passada, fiz questão de fazer uma inspeção, fazendo o mesmo trajeto que eu fazia na época em que estudava na graduação de Direito. O transporte público tem muito que melhorar. E, infelizmente, esse desejo dos empresários, do Sindicato de Empresários de Transporte Público em retirar os cobradores, não é uma atuação correta, não está em acordo com a legislação. E eu não me refiro aqui à legislação municipal, mas eu me refiro à própria CLT. De acordo com o artigo 468, essa alteração que está sendo proposta pelo Sindicato de Empresários do Transporte Público em São Luís é uma alteração unilateral. Esse acúmulo de função para o motorista gera uma sobrecarga ao motorista, uma sobrecarga de trabalho, gera um acúmulo de função. Já fiz as reclamações, as ponderações necessárias junto ao Sindicato de Obreiros, ao Sindicato de Rodoviários, para que ingresse com uma ação garantindo o direito do cobrador, garantindo o direito do rodoviário. E vou dizer aqui, nesta tribuna, que nesta semana, na verdade, hoje, nós vamos protocolar uma ação civil pública pelo IBEDEC, porque além de gerar um dano ao consumidor, está sendo gerado um dano também, além de gerar um dano ao obreiro, ao trabalhador, está sendo gerado um dano também ao consumidor. Porque a partir do momento que o sistema não é informatizado e há uma sobrecarga de funções por parte do rodoviário, por parte do motorista, o transporte ficará ainda mais demorado, ainda mais moroso. Veja, o motorista, a partir dessa medida, ele terá que receber o dinheiro do consumidor, ele vai ter que, durante as suas paradas, fazer paradas mais demoradas, porque ele vai ter que dar o troco ao consumidor. Por essa razão que estamos entrando com uma ação civil pública hoje, por meio do IBEDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para garantir que aqui em São Luís, primeiro se informatize o sistema, e em seguida promova qualquer outra mudança.
assim como aconteceu em Curitiba. Curitiba, que durante esse final de semana foi visitado pelo deputado Iglesias, pelo deputado Felipe dos Pneus. Lá em Curitiba, houve essa modificação. Só que lá, primeiro informatizaram o sistema, senhor presidente, para depois promover essas mudanças. E lá, de acordo com o que foi acordado com o Sindicato de Empresários em Curitiba, nenhum cobrador foi demitido, nenhum cobrador foi mandado embora. Porque aqueles postos de trabalho que estavam sendo ocupados por cobradores que estavam em fase de aposentadoria, aqueles postos de trabalho foram extintos e aquele trabalhador que tem direito foi encaminhado para se aposentar. Agora, aquele cobrador que estava em pleno vigor de suas atividades, ele foi deslocado e capacitado para ocupar outras funções, como, por exemplo, a recarga do bilhete único, a recarga da minha passagem, que precisa melhorar muito em nossa capital. Infelizmente, os estudantes não têm um serviço de recarga eficiente, os horários são reduzidos. Portanto, presidente, é esse registro que aqui eu faço. Nós precisamos primeiro informatizar o sistema para depois promover qualquer tipo de mudança. E essas mudanças precisam respeitar o direito do trabalhador, o direito do consumidor e garantir que essas 2.500 famílias não tenham nenhum tipo de risco à sua subsistência. Por fim, senhor presidente, gostaria de fazer o registro aqui da presença da professora Amanda Madureira, que está acompanhando aqui essa sessão. Muito nos alegra em receber a sua presença, professora. Muito obrigado e boa tarde de trabalho a todos.